Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Hoje, mais uma edição do seu Conexão ND. Honra, prazer e alegria em receber aqui o professor Pablo Bittencourt. Ele que é formado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina e tem doutorado também em Economia pela Universidade Federal Fluminense. Professor da UFSC e economista-chefe da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Professor Pablo, prazer em honra recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Conexão ND. Boa noite. Boa noite, Moacir. O prazer é todo meu, uma honra também poder estar aqui com uma referência do nosso jornalismo e espero poder contribuir com o entendimento da nossa população sobre essa grande reforma que o Brasil está passando. Seguramente é o tema da semana, do mês e do ano, provavelmente, né? Então, a primeira questão, professor, é o seguinte, é que essa reforma foi aprovada meio que de afogadilho. Eles mudaram muita coisa na 10ª hora, né, depois do segundo tempo. 47 no segundo tempo, 48 na prorrogação já. Sua avaliação, ela realmente é uma caixa preta, como dizem, ou não? Não, acho que uma caixa preta é um pouco demais, né? A gente tem uma discussão dessa reforma de 20, 30 anos. É uma reforma necessária, uma reforma essencial para o desenvolvimento do Brasil, que coloca o Brasil em linha com as práticas realizadas de tributação sobre o consumo de 174 países. De 195, 174 usam um formato próximo do nosso. Então, a essência está sendo discutida há muito tempo. Agora, é claro, existiram muitas transformações no texto até que ele pudesse ser, digamos assim, aceito, né, pela maioria dos deputados, nas negociações que precedem a votação. E no momento da votação, entraram, né, partes do texto que foram pouco discutidas. Isso me parece que legitima parte, pelo menos, do entendimento de alguns deputados que se sentiram pressionados, né, para votar e acabaram tomando decisão de não votar a favor em cima da hora. No entanto, eu reforço que o valor dessa reforma para o desenvolvimento brasileiro é central, né, e que muito dos votos que foram a favor estão ligados à compreensão do valor dessa essencialidade. Professor, e a crítica de que essa reforma centraliza ainda mais o Estado brasileiro, quebrando já frágil federação e o Brasil se transformando num Estado unitário, fica tudo concentrado na União. É procedente essa crítica? Essa crítica não é uma crítica procedente pelo seguinte: o que acontece de fato não é uma centralização digamos assim, no governo federal, né, na esfera federal. É a formação de dois impostos. A gente tem um IVA dual, esse é o modelo que vai ser aplicado ao Brasil. E o IVA dual, ele é um imposto que fica para a União, para a Federação, para a União, desculpe, e um outro que é um imposto subnacional e que não vai o recurso para o governo federal. Esse recurso do imposto subnacional, ele vai para um conselho que é formado por representantes dos estados e dos municípios e que vai fazer a gestão desse novo imposto. Portanto, o que a gente tem de fato? O imposto dividido em dois, o imposto sobre valor adicionado dividido em dois, um deles substitui PIS e COFINS, que já são tributos federais, então ele vai substituir esses impostos, que são impostos ruins, que a gente tem hoje, muito cumulativos, por um CBS, chamado CBS, que é um imposto sobre valor adicionado, no fundo, sem cumulatividade, um imposto melhor, e um imposto que substitui ICMS e ISS, que são também impostos ruins do ponto de vista da cumulatividade e que passam a ser substituídos por esse imposto também sobre valor adicionado e que agora é gerido não mais por cada um dos estados, não é que cada um dos estados pode legislar sobre o seu tributo, mas todos os estados terão que legislar sobre esse novo tributo de maneira uniforme. É uma legislação para todos os estados e municípios. O senhor concorda que dois problemas graves do atual sistema tributário brasileiro são, primeiro, a complicação, a complexidade. A empresa tem que ter um departamento especializado para tratar. E o segundo, a chamada incidência tributária do imposto em cascata, cumulatividade. É real? Sem dúvida. E essa cumulatividade vai desaparecer no novo sistema? Sem dúvida. Esse é o grande ponto. O grande imposto do imposto sobre valor adicionado é que ele gera um novo formato de creditamento que é muito superior ao que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um sistema que se credita no ICMS, por exemplo,
segundo uma lista de produtos que são creditáveis. A gente gera situações, Moacir, que são, do ponto de vista tributário, ridículas, são absurdas. Você tem que ter um especialista na Secretaria da Fazenda para saber se determinado produto ele integra ou não o bem de consumo que vai sair lá no final. Mas é uma situação completamente absurda. E o que vai acontecer agora? Agora, todas as atividades utilizadas durante o processo de produção, durante a atividade produtiva, gerarão creditamento do novo imposto. Então, você não acumula imposto no processo de produção. Isso é a prática normal no mundo. Então, tudo isso vai ser o que a gente chama de um creditamento financeiro. Não é mais o crédito físico, não depende do tipo de produto. Depende de se a empresa pagou. A empresa pagou, entrou entre a atividade produtiva dela, gera crédito. Isso vai valer para serviços e para produtos. Hoje o serviço não gera crédito. Então ele vai gerar crédito. Comprou um software, por exemplo, né, para poder fazer lá uma melhora da gestão de contabilidade, vai ter crédito do ICMS. Você usou... Hoje a gente está fazendo uma grande transformação tecnológica, que chama Indústria 4.0. Isso demanda um conjunto enorme de serviços tecnológicos. Isso hoje não gera acreditamento de ICMS, vai gerar acreditamento de IBS. E os demais, todos os bens de consumo, bens intermediários, bens de capital, todos serão creditados nesse novo formato. E pelos estudos que o senhor realizou, a complexidade cai, reduz, simplifica o sistema? Simplifica enormemente, porque imagine que a gente tem 5.556 legislações de ISS, 27 legislações de ICMS e a gente vai passar a ter uma legislação. Então a gente tem uma enorme simplificação dos novos tributos. Para esse novo tributo, uma enorme simplificação. Pontos positivos que o senhor destaca na reforma? Eu, assim, sem dúvida, 3 pontos muito positivos. Sim. O primeiro é não cumulatividade. Se tem um sistema não cumulativo, é básico para se ter competitividade. Essa cumulatividade, para a gente só ter uma ideia, ela gera um resíduo tributário, que é aquilo que a gente não consegue enxergar de impostos que estão sendo pagos, que faz com que, em média, cada produto brasileiro tenha 7,4% de imposto que você não consegue enxergar. O que é isso? Você tem um preço mais 7,4% no produto brasileiro. Então, quando a gente vai competir com outro, digamos, o Brasil vai competir com o Chile pelo mercado americano, a gente já sai perdendo de 7,4%. Certo. Então, note que a acumulatividade é um enorme benefício. Outro é a simplificação. No Brasil, a estimativa é de 1.501 horas para calcular e pagar os tributos, em média. A gente é, de longe, o país mais complexo para se calcular e pagar tributo. Né? De longe. Por exemplo, o segundo lugar é da Bolívia, que leva 1.000 horas. O terceiro lugar é da Venezuela, que leva 920 horas. Então a gente está tendo um avanço muito significativo num quesito em que estamos muito atrasados. E o terceiro benefício, que eu queria comentar rapidamente, é a tributação no destino. A tributação no destino, ela limita enormemente a guerra fiscal, que é uma maneira, digamos assim, de gerar recursos improdutivos na economia. Professor, a pergunta que o telespectador deve estar fazendo neste momento: vai reduzir o preço dos produtos essenciais de consumo? Muitos produtos terão os preços diminuídos. Porque cai a acumulatividade. Cai a acumulatividade, cai inclusive a alíquota de muitos produtos vai cair. Porque você tem hoje uma alíquota no Brasil que é muito diferenciada de produto para produto. Então, para a gente ter produtos com baixa alíquota, outros têm que ter uma alíquota muito alta. E acaba que com essa equalização, muitos produtos passarão a ter alíquotas menores. Alguns com alíquotas menores e com menos cumulatividade, a gente vai ter preços, as estimativas são de que muitos preços, especialmente de produtos, devem ter um preço menor. O senhor fala aí produtos eletrodomésticos, produtos de consumo popular, cesta básica também, tudo? Tudo isso, diversos desses produtos. Os serviços é que podem ter um pouco mais de
de carga, porque hoje os serviços pagam muito pouco de tributação. Então vão passar a pagar um pouco a mais, a gente vai ter essa equalização. A gente chama uma mudança de preços relativos. Os produtos devem ter menos tributação, cai o preço, e os serviços devem ter um pouco mais de tributação. Agora é importante dizer uma coisa que talvez ainda não esteja bem entendido por grande parte da população e que é muito normal, diga-se de passagem. A gente tem um período de transição para tudo isso acontecer. Quanto? Não é do dia para a noite. Sim. Ele acaba em 2033 se a PEC for aprovada no Senado e voltar para a Câmara, aprovação nesse ano. Então qual é a previsão? A previsão é aprova nesse ano, tem 2 anos de regulamentação e aí inicia em 2026, acaba em 2033 a transição desse imposto. Essa é a transição para pagamento de imposto. Outra coisa é a transição para os estados receberem recursos. Beleza. 2026, então, antes de 2026, ninguém vai pagar de acordo com o novo sistema? Não. Até 2026 não tem mudança. A mudança Maravilha. começa em 2026. Os principais pontos negativos na sua avaliação? Eu acho que assim, o principal ponto negativo dessa reforma, do jeito que ela foi aprovada pela Câmara, eu vou colocar como principal, tem mais do que um, mas eu colocaria como principal, o fato de na PEC original, a PEC 45, ela tinha um artigo que dizia que, bom, você precisa ter a PEC prevê a necessidade do governo federal encaminhar à Câmara uma reforma sobre a renda, sobre a tributação sobre a renda, né? Uma reforma do imposto de renda em até 180 dias, tá certo? Isso continuou no texto. Só que o texto original dizia o seguinte: se a partir dessa reforma do imposto sobre a renda a arrecadação aumentar, a alíquota sobre bens de consumo deve diminuir. Ela necessariamente tem que diminuir. E isso foi retirado do texto que foi aprovado na PEC, foi substituído por um poderá diminuir a alíquota. Eu acho que isso foi uma perda, tá certo? Porque a gente pode ter, então, quer dizer, vai ter um encaminhamento de uma reforma da tributação sobre a renda e no lugar dela necessariamente se gerar aumento da arrecadação, que provavelmente vai gerar, se gerar ela deveria gerar uma queda na alíquota sobre o que a gente paga para consumir bens, né? A tributação sobre o consumo, isso ficou, digamos assim, um pouco escanteado. Acho que esse que era obrigatório compulsório ficou optativo. Ficou optativo. Jogada da Receita Federal, certamente não? Governo federal? É difícil saber, eu realmente não sei por quem que mexeu, né? Mas assim, eu não sei se foi o governo, se foi a Receita, se foi deputados, é difícil a gente saber os interesses que estão por trás. Perfeito. Certamente não foi o setor produtivo, né? Então eu acho que é importante dizer que se esse é o principal ponto, isso ainda tem o Senado para discutir, é momento de pressionar para voltar esse artigo. Eu entendo que esse seja um bom momento. E um outro ponto que eu também acho importante que se tenha em perspectiva é que como a arrecadação vai passar a ser no destino do produto, quer dizer, o produto, sei lá, sai de São Paulo, vai ser consumido no Acre, né? Ele vai gerar tributação, arrecadação no Acre e não em São Paulo. Então, os estados que consomem mais do que produzem vão passar a ter um ganho relativo maior. Então, Santa Catarina é um estado que produz mais do que consome. Vai ser prejudicada. Então, relativamente aos outros, é bom que se diga que, do ponto de vista absoluto, tem regra para não perder a arrecadação, pelo menos até o final da transição. Mas, do ponto de vista relativo aos demais estados, a gente tem, no longo prazo, uma perda. Tá? Então, precisa ter um olhar, tendo isso em perspectiva, é preciso ter um olhar para a distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional que seja mais pró-estados que são produtores. São 2 novas instituições que se criam com a reforma. O Conselho para definir a distribuição, é isso? E isso. O Fundo de Desenvolvimento Regional. Isso. Os estados do Nordeste não vão levar vantagem? A regra que estava estabelecida inicialmente deixava os estados da região Norte e Nordeste como muito beneficiários do Fundo de Desenvolvimento Regional. Na quarta-feira, eu acho que foi na quarta-feira ou na terça-feira, o governador de São Paulo, o governador Tarcísio,
pressionou para uma modificação e essa modificação reequilibrou. Tá? Então, qual foi a modificação? Anteriormente, precisava apenas a maioria dos estados para fazer qualquer modificação na regulamentação do novo imposto. Perfeito. Agora, além da maioria dos estados, você precisa da maioria da população dos estados. E aí os estados da região sul e sudeste ganham um pouco mais de importância. No final das contas, dificilmente alguma coisa será aprovada nessa nova regulamentação sem São Paulo. São Paulo tem 22% da população brasileira, então tem um peso enorme na votação da regulamentação do novo Conselho. É pertinente uma outra crítica de que essa reforma enfraquece, debilita a federação e debilita estados e municípios, fortalece o governo federal, federação não, o governo federal, enfraquece a federação e os estados e municípios ficam mais fracos? Você não tem um fortalecimento necessário da União, né? Você não tem um fortalecimento, porque ela continua arrecadando... Não vai arrecadar mais então, muito mais do que hoje? Não vai? Não. Mesmo durante a transição, existe uma trava que impede o aumento da arrecadação. Tá? A arrecadação será a mesma do ano zero de início da reforma. Então tem uma trava para aumento de carga tributária. Né? Não vai ter um aumento da arrecadação federal. Isso não pode ter, pelo menos até o final da transição. Acabou a transição, você tem um novo governo que vai definir como é que vai ser feito depois. E, do ponto de vista federativo, o que acontece? O que não vai mais poder é algum estado ou município decidir que uma atividade produtiva ou outra atividade produtiva possa ter carga diminuída. Né? Você pega um determinado, sei lá, vou diminuir a carga para o setor de software. Não pode. Isso é positivo, né? Não, isso pode ser positivo desde que seja com critérios muito claros, estabelecendo uma estratégia de desenvolvimento regional, o que é feito com o Fundo de Desenvolvimento Regional. Mas também não acaba com a guerra fiscal isso aí? Ele limita muito a guerra fiscal, porque a guerra fiscal o que é? Olha, eu vou dar um incentivo. Aí você diz, não, peraí, vem aqui para mim que eu dou um incentivo ainda maior. Isso. Aí o outro vem dizer, não, me dá, eu dou um incentivo ainda maior. Agora os estados têm um limite, que é o limite do recurso do fundo. Então você tem um limite para a guerra fiscal que gera uma certa má alocação. Eu diria que esse sim é um ponto essencial. Então se os estados eles perdem do ponto de vista da divisão, não perdem. Tá? Não tem perda dos estados, os estados não têm perda de arrecadação, eles não vão ter perda de arrecadação. Os municípios, a maioria, eu diria, a estimativa é de 98,5% dos municípios vão ganhar a arrecadação com a reforma. Agora, eles não podem fazer modificações pontuais. Tá? Tem uma regulamentação, é um imposto igual para todo mundo. É isso que mudou. Há também outra crítica de que os grandes municípios serão os mais prejudicados. Os pequenos e médios não. Mas eu gostaria que você analisasse esse dispositivo, essa previsão da primeira etapa da reforma tributária aprovada na Câmara Federal, logo após o intervalo comercial. Quando também vamos tratar aí dos setores que poderão ser mais beneficiados, que poderão ser prejudicados com essa mudança na legislação tributária brasileira. Retornamos em seguida, logo após o rápido intervalo comercial. Estamos entrevistando o professor economista Pablo Bittencourt, que tem doutorado na Universidade Federal Fluminense e é o economista-chefe da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Voltamos em seguida. Até já. Este é o seu Conexão ND, programa de entrevistas levado ao ar todas as noites pela Record News de Santa Catarina. Hoje com a presença honrosa do professor Pablo Bittencourt. Entrevista que estará disponível na íntegra no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Professor, então, de acordo com a nossa última indagação, os pequenos municípios são beneficiados, mas os grandes municípios, é a crítica, serão os grandes prejudicados? A sua leitura? A gente tem um fenômeno aqui no Brasil que alguns municípios conseguem fazer uma fiscalização sobre o imposto municipal.
A maior parte dos municípios não tem estrutura nas suas administrações municipais para fazer essa gestão, né? Então, o que acontece? A arrecadação do ISS ela está concentrada nesses municípios que conseguem fazer e nos municípios que têm maior atividade de serviços, né? Que são os grandes municípios. Mas existem grandes, enormes distorções, né? A gente falava um pouco antes aqui na entrevista do caso da maquininha de cartão, né? O que acontece para o nosso telespectador saber? A maquininha de cartão, você paga em todo lugar do Brasil, você usa o cartão para fazer seus pagamentos. E no mundo. E no mundo. É. Mas no Brasil, esse vai gerar um ISS, né? A gente paga ISS dentro do nosso território. Então, o que acontece? Pagou, gera um ISS. Esse ISS fica no município de destino? Não. Ele fica no município de origem. Origem de quem? Da empresa prestadora do serviço de cartão. Tá? Então, alguns municípios conseguiram dar um incentivo para que essas empresas e outras grandes prestadoras de serviços se instalassem nesses municípios. E elas geram um enorme volume de arrecadação de ISS para esses municípios específicos. Então, para esses municípios, a reforma não é boa, não é? Porque ela vai passar a gerar a arrecadação no destino do consumo, onde o consumo foi gerado. Quer dizer, o que o senhor pagar de qualquer produto consumido aqui no comércio de Florianópolis, com cartão de crédito, o imposto vem para Florianópolis? Vem para Florianópolis, ele fica aqui, ele fica no destino. Mas é mais justo, inclusive, né? Mas é evidente que sim, no mundo todo é assim. Você faz a tributação onde as pessoas estão, onde elas consomem, né? Essa é a maneira correta de fazer o tributo sobre consumo. Então, digamos assim, é evidente que você tem alguns municípios que não vão estar satisfeitos, né? Que vão perder um pouco, tá? Mas a enorme maioria dos municípios, eu não sei se eu citei já, mas as estimativas são de que 98,5% dos municípios brasileiros terão aumento da sua arrecadação do imposto referente ao ISS. Professor Pablo Vittencourt, o economista, conhecido economista Ricardo Amorim, ele afirma que a reforma vai reduzir aí a carga tributária do setor industrial pelo fim da acumulatividade, da cascata, em cerca de 500 bilhões, mas que o governo não vai reduzir despesas. Essa receita que eles pedem na falta da cascata vai ser cobrado do comércio e dos serviços, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. O que a gente tem hoje são diferenças de alíquotas, né? Primeiro, a indústria paga alíquotas mais altas e a gente tem também um problema enorme, especialmente para a indústria, que é o problema da acumulatividade. Então, o que é a acumulatividade? A acumulatividade é pagar o tributo na primeira fase do processo de produção, pagar o tributo de novo na segunda fase, de novo na terceira fase, de novo na quarta fase. Então, cada parte do processo produtivo, tá, ela paga o tributo mais uma vez. O tributo vai se acumulando com o passar do tempo. O que isso gera? Isso gera um desincentivo à industrialização ou a encadeamento produtivo aqui dentro do Brasil. Quais são os setores que têm as cadeias mais longas de produção? A indústria, né? Então isso faz com que a indústria seja prejudicada, tenha sido prejudicada durante esse tempo todo. Então o que é que a gente tem? No cômputo geral, a indústria chega a pagar 47,4% de tudo que produz, né? Considerando alíquotas de imposto e acumulatividade. Então você veja, isso é muito diferente do setor de serviços, que isso eu não tenho exatamente na cabeça agora, mas eu acho que é 22,9%. Tá? Isso vai mudar. Isso vai mudar. E essa mudança com o creditamento financeiro que a gente comentou no primeiro bloco e com a alíquota única para todos os setores, tanto para a indústria como para serviços, beneficia a indústria. Então a indústria vai pagar menos, você tem um incentivo à industrialização dentro do Brasil, imposto mais simples, né, com a alíquota única, mas, de fato, ele tem que ser compensado, né, por essa equanimidade, quer dizer, todo mundo pagar a mesma coisa ou uma coisa muito próxima. E aí os serviços, como pagam muito pouco, a agricultura também paga muito pouco, vão passar a contribuir um pouco mais para equilibrar essa queda para a indústria. Na agricultura, a incidência, na sua opinião, vai ser mais, de acordo com a reforma, vai ser mais um agronegócio
Ou alguém está falando aí também, alguns estão lembrando que poderá ser mais o agropecuário. O senhor tem... Não, o agropecuário é menos, né? É menos. Assim, a incidência no agronegócio, ela também pega a indústria, também pega serviços. A agroindústria catarinense poderá ser prejudicada, então? Não, eu acho que prejudicada não, porque a nossa atividade agro, ela é em grande medida industrial, né? A gente tem as grandes produtoras de frangos e de suínos, ela tudo passa por um processo de manufatura, né? Então elas são atividades industriais. E essas atividades até serão também bastante beneficiadas, veja só pelo seguinte, uma coisa que a gente ainda não comentou. O creditamento hoje de ICMS dessas empresas, desse setor, que elas são exportadoras, né? Então o creditamento para elas, o creditamento do investimento que elas fazem é feito em 48 meses. Tá? Em 48 meses. Vai passar a ser um crédito imediato. Tem 60 dias para devolver o recurso do ICMS que foi pago. Desculpa, nesse caso, do novo imposto que vai ser pago, né? Então, a empresa exportadora vai ter isenção total. Isenção total, né? Isso, que é o que se espera. Agora, quando a gente tem um sistema como a gente tem hoje, em que gera o crédito, mas o Estado não tem condições de devolver o crédito, tá certo? Você tem um prejuízo que vai deixar de existir para essas empresas. Então, o setor industrial fora da indústria também vai ganhar competitividade no plano internacional, na sua avaliação? Sem dúvida, sem dúvida. A gente passa a ter um sistema que é muito mais ágil para gerar acreditamento. Tá? Veja só, a gente falou que na atividade industrial, por exemplo, né, todo o produto brasileiro tem mais ou menos 7,4% de resíduo tributário. Com o fim da cumulatividade, some esse resíduo tributário, o resultado é um preço mais competitivo. Quer dizer, a gente ganha capacidade de competir com outros países, capacidade de exportar, tá certo? Além disso, o que a gente estava dizendo, hoje, teoricamente, né, a exportação não pode ser tributada. Né? Não tributa a exportação, porque você vai exportar imposto, não faz sentido. Né? Entretanto, o que a gente gera de fato é um crédito sobre as exportações. Né? Então, primeiro as empresas pagam os tributos, depois quando elas exportam elas geram um crédito. Mas esse crédito muitas vezes o Estado não tem condições de devolver. Então demora muito tempo. Muitas empresas estão abarrotadas de créditos de ICMS, que sabem que vão ter muita dificuldade para receber. Isso é eliminado com o creditamento financeiro. Professor, os profissionais liberais, tipo advogados, médicos, dentistas, estão se queixando nas redes sociais aí de que vão receber a bomba da reforma tributária. É verdade isso ou não? Para muitas dessas categorias, é fato que elas vão ter uma alíquota maior do que tem hoje. Né? Por hipótese? A hipótese mais ou menos? Não, a hipótese que está se trabalhando é uma alíquota de 25%, né? Para todos os bens e tributos, para todos os bens e serviços. Para os serviços médicos, eles entraram na reduzida. Tá? Então, entraram no 40%. 40% da alíquota que será definida, provavelmente, algo muito próximo de 25%. O jurídico não. O jurídico vai pagar 25%, 26%, igual a todo mundo. O produto paga 26%, o serviço paga 26%, todo mundo paga igual. Tá? Agora, uma coisa que talvez não esteja na perspectiva do pessoal do setor de serviços é que hoje a contratação de um serviço jurídico por uma empresa não gera crédito para a empresa. Tá? Então ela entra como custo total para a empresa. Tá? Com a reforma, todo o serviço jurídico prestado para a empresa gerará crédito do novo tributo que foi pago pelo setor jurídico. Portanto, a empresa desconta parte do que ela pagar para o setor jurídico, para a empresa jurídica. E isso dá competitividade para esse segmento. Isso vale, você falou empresa, vale também para pessoa física? Profissionais liberais, em geral? Sim, eles têm, se tiver CNPJ, sim. Né? Se não tiver? Aí não. Está fora. Beleza. Educação e saúde, também há críticas de que podem não ser prejudicados aí com a nova reforma.
É real? Isso foi resolvido com a definição desses dois segmentos como parte dos segmentos que terão, dos serviços que terão alíquota reduzida. Perfeito. Tá? Então, assim, para deixar bem claro, existia uma estimativa que eu acho que é do IBRE, que colocava os serviços de saúde e os serviços de educação como os únicos dois que poderiam ter uma redução da lucratividade pós-reforma. Mas essa redução era com base numa alíquota única para todos. Tá? O que houve nas negociações da reforma é que alguns setores entraram com essa alíquota reduzida. E os serviços de saúde e os serviços de educação entraram na reduzida. Portanto, a expectativa, que é 40% da alíquota única. Então, a expectativa é de que nem esses segmentos devam ter prejuízo, digamos, em relação ao passado. O senhor monitorou esse processo aí de tramitação e de aprovação da reforma na Câmara Federal. Muitas críticas que o governo comprou deputados, né, com aquela liberação de bilhões e bilhões de emendas. Mas, pelo jeito, não teve uma interferência tão favorável se o governo teve. Olha, eu não sou daqueles que entende tanto assim de política, né? Não sei como é que as coisas acontecem. A notícia que se tem é que houve uma liberação de 2,3 bilhões, se eu não me engano, no dia anterior, e no dia uma coisa entre 5 bilhões de liberação de emendas parlamentares. Agora, se elas serviram de forma A ou B, eu aí não estou entre os entendidos do assunto. Algum outro tema sobre a reforma tributária que o preocupa agora na votação do Senado? O que é que o senhor acha que deve ser mudado para melhorar a reforma? A coisa que mais me preocupa é uma dificuldade da população em geral em entender que o Brasil sempre foi um país das exceções. A gente sempre buscou legislar sobre exceções. Então, a ideia fundamental é de que todo setor, toda atividade é essencial. E se todo mundo é essencial, todos merecem algum tipo de benefício. O problema é que se alguém merece algum tipo de benefício, os demais terão que pagar por isso. Então, essa luta por tentar se fazer beneficiar individualmente vai fazer com que piore para todos os outros. Esse é um cuidado que precisa ter, que eu entendo que como para o bem comum, que é o que se espera de um sistema tributário, seja uma legislação mais equânime possível. Tá? Acho que esse é o principal ponto. E se você me permitir mais Sim, à vontade. um último tópico que eu queria tocar é que talvez também esse conjunto tão grande de dimensões da transformação do sistema tributário sobre o consumo brasileiro não estejam dando a magnitude correta do valor dessa reforma para os ganhos futuros de crescimento da produtividade e da economia brasileira em geral. Eu vou te dar um dado de estimativas relativamente moderadas que foram feitas para o impacto dessa reforma. Uma das estimativas dão conta de que em 20 anos, tá, quando já tiver sido bem disseminado os benefícios de todos os benefícios dessa reforma, a economia do Brasil deva crescer 20% a mais do que ela cresceria sem a reforma. Tá? O que a gente chama de PIB potencial. Então, se a economia iria crescer 2%, ela vai crescer 2,4%. Se ela iria crescer 3%, 3,6%. Né? Então, a gente tem um ganho de eficiência produtiva, um ganho na compreensão de como funciona o sistema, uma simplificação. Vou te dar mais um dado, se você me der mais um último tempinho. Né? Um escritório de advocacia norte-americano com 400 advogados, hoje tem 2, 3 advogados tributaristas. Um escritório com 400 advogados no Brasil tem 100 tributaristas. Então,
Então a gente tem um nível de judicialização no Brasil, que só para dar números também, chegam a 75%, o valor total em júdice hoje no Brasil de tributos chega a 75% do PIB. 75% de tudo que é produzido num ano no Brasil. Isso é estratosférico, é completamente fora de qualquer medida em comparativa ao mundo. Tinha que mudar esse sistema. Esse sistema tinha que mudar. É uma reforma do Estado. Professor Paulo Bittencourt, mais uma vez, honra, agradecimento aí pela sua honrosa presença, esclarecendo aí para os nossos telespectadores essa reforma que é complexa. Você acha até que o Congresso deveria ter um esquema de divulgação melhor para esclarecer a nossa opinião pública, né? E as entidades também, de alguma maneira, podiam dar essa colaboração, o próprio governo federal, porque é um assunto histórico necessário, de acordo? Sem dúvida, sem dúvida. Grande abraço, boa noite, felicidades. Eu que agradeço, espero ter sido útil. Excelente. Agradecimentos ao caro telespectador que nos acompanhou até esse momento. Grande abraço, boa noite, saúde e até a próxima. Obrigado.